Ok? Então vamos iniciar. Eu vou ligar aqui a nossa tela, me apresentar rapidamente. Olá a todos. Aqui é o Daniel, diretor da Climate Ventures. Eu estou aqui junto com a Caterine e com a Carol também, que está conectada virtualmente com a gente. A gente está muito feliz de receber vocês nesse nosso segundo webinar da Climate Ventures. Eu vou explicar para vocês brevemente sobre a Climate Ventures, quem nós somos e o contexto desse webinar. E vou passar a palavra para o Matheus, da Way Carbon, contar um pouquinho também sobre o trabalho deles. Essa introdução deve demorar cerca de 10 minutos. E aí, na sequência, a gente já vai mergulhar no conteúdo do webinar. A duração prevista é de aproximadamente 1h30, então devemos ir até às 18h30, com 2 sessões de conteúdos e perguntas e respostas ao final dessas sessões. Às 18h30, a gente deve encerrar formalmente. Caso tenham perguntas que a gente não conseguiu endereçar, a gente vai continuar com quem puder para a gente conseguir endereçar essas perguntas, tá bom? Então, as perguntas vocês podem fazer diretamente pelo espaço do chat e, na sequência, a gente vai mandar um e-mail para todos vocês com o material desse webinar, com as apresentações que vocês vão ver agora. E esse webinar fica gravado também e vocês têm toda abertura para falar com a gente, para esclarecer dúvidas que a gente não vai conseguir abordar aqui dentro do webinar. Tudo bem? Então, vou compartilhar aqui a minha apresentação com vocês rapidamente. Perfeito. Então, rapidamente sobre a Climate Ventures, para aqueles que não conhecem, a Climate Ventures é um instituto que foi criado em 2018 com o propósito de acelerar uma economia regenerativa de baixo carbono a partir do Brasil, conectando as esferas e lideranças de clima com tecnologia, negócios e finanças numa plataforma de inovação e ação coletiva. A Climate tem 3 pilares principais de atuação. Então, um deles é os labs de inovação, laboratórios de inovação intersetoriais. Outro é o eixo de conhecimento e comunicação, da qual esse webinar faz parte. E o terceiro é o eixo de chamada e impulsionamento de bons negócios pelo clima. Então, eu vou explicar agora nos próximos minutos rapidamente sobre cada um desses 3 eixos. Então, falando um pouquinho sobre os labs de inovação estruturados, onde a gente reúne lideranças de diferentes setores que se unem em torno de um desafio concreto ligado à economia de baixo carbono, e a gente busca, através da colaboração e da inteligência coletiva de um grupo de atores, gerar soluções concretas para esses desafios, de forma a gerar impacto positivo ou benefício para as próprias organizações envolvidas e também para o ecossistema, impacto positivo para o clima, no menor espaço de tempo possível. Então, é um ambiente de diversidade radical, onde a gente conecta lideranças de vários setores e vários segmentos da economia também, buscando sempre uma representatividade de atores, um ambiente de inovação aberta com foco em ação. Então, a gente entende que já existem vários espaços de diálogo, esse é um espaço para a gente realizar ações de impacto positivo no clima. Então, ano passado, nós tivemos a primeira edição do Lab de Inovação em Clima. Foi uma série de 5 encontros com duração aproximada de 6 meses, onde a gente trouxe aproximadamente 50 lideranças de vários setores. Uma delas, o próprio Matheus e o Felipe, também da Way Carbon. Esse grupo, ao longo do processo, estabeleceu 826 conexões e 220 parcerias que nasceram. Então, a parte da curadoria do laboratório é algo que a gente toma bastante cuidado. A partir daí, foram gerados 10 protótipos de ação coletiva. Eu vou aqui apenas citar 2 deles. Um deles é o bioagronegócio, uma dos protótipos que busca gerar soluções integradas para o campo, diversificando formas de produção, integrando lavoura, pecuária, floresta e também comunidades. Então, esse protótipo hoje está sendo implementado
por algumas lideranças na região do Tocantins, na Fazenda do Futuro. Um outro protótipo que eu queria dar destaque é o Crédito Rural Verde, que é um mecanismo financeiro que está sendo criado para financiar e promover atividades produtivas sustentáveis em pequenas e médias propriedades. Então, isso aqui são só alguns exemplos para vocês poderem visualizar o tipo de soluções que esses labs realizam. No nosso site vocês podem encontrar o material completo e o relatório que deve entrar no ar na semana que vem, contando tudo o que aconteceu dentro do laboratório. O segundo eixo, que são as chamadas e o impulsionamento de bons negócios. No ano passado, nós realizamos a primeira edição dessa chamada e mapeamos 315 negócios em estágio inicial que geram impacto positivo no clima. Esses negócios têm uma representatividade nacional, claro que um maior acúmulo na região sudeste, mas ficamos bem contentes com quase 20% dos negócios também na região norte, 13% na região sul, 10% no nordeste e 6% no centro-oeste. Esses negócios prioritariamente estão ligados ao ODS de Fome Zero e Agricultura Sustentável, 24%, seguido de perto de outros 4 ODS, Energia Acessível e Limpa, Saúde e Bem-Estar, Água Potável e Saneamento, Trabalho Decente e Crescimento Econômico, também a Erradicação da Pobreza, são os principais ODS abordados. E são empreendedores que estão em diferentes estágios, né, da jornada do empreendedor. Então, alguns negócios num estágio bem inicial, de ideia, validação da ideia, protótipo e MVP, mas também já quase 50% dos negócios num estágio mais avançado, já na parte de organização, tração e pré-escala. Esses negócios estão focados em diferentes eixos, né, como energia, florestas, uso do solo, resíduos, logística e floresta. A gente também vai disponibilizar no material que vai ser enviado por e-mail para todos os inscritos, um PDF que tem esse mapa completo para que vocês possam entender um pouco mais sobre essa primeira chamada de negócios bons pelo clima que foi realizado no ano passado. Então, esse ano e no ano que vem, nós temos 4 labs de inovação previstos para serem realizados. Um deles será um lab focado em economia da floresta na Amazônia, provavelmente o primeiro a ser lançado daqui a alguns meses. Um segundo sobre economia circular e resíduos, principalmente nos ambientes urbanos. Um terceiro de agricultura regenerativa e um quarto olhando para a água. Em relação à chamada, nós temos uma meta de realizar essas chamadas anuais, tanto de ideias como negócios que geram impacto positivo para o clima, e nós estamos estruturando um ecossistema de apoio a esses melhores negócios, que envolvem vários tipos de apoios para que esses negócios se desenvolvam. Então, estamos conectando esses negócios com grandes empresas que podem ser compradoras de soluções para suas cadeias de valor, com investidores de diferentes formas, com aceleradoras e incubadoras que podem ajudar esses negócios a se desenvolverem. E a gente realiza também anualmente um evento que é o nosso Summit da Climate Ventures, que envolve rodadas de negócios e de investimentos para esses negócios. Então, essas são as 2 principais frentes de atuação, e nós temos também uma célula de conhecimento e comunicação, que basicamente nós temos um mapa de conhecimento que vai ser lançado agora no mês de março, que resume os aprendizados do Laboratório de Inovação e da chamada de bons negócios pelo clima. Nós pretendemos realizar uma série de webinars como estes, para compartilhar conhecimentos de alguns dos especialistas do nosso ecossistema, e também realizar alguns encontros e meetups. Então, tudo isso como uma plataforma aberta de inovação. Todos vocês são convidados para construir juntos, colaborar e apoiar de diferentes formas todas essas ações e iniciativas. Então, entrando aqui no nosso primeiro webinar de 2019, uma parceria com a Way Carbon, para a gente conversar e compartilhar conteúdo sobre como a economia pode contribuir para a solução da crise climática através da precificação de carbono. A gente ficou muito feliz, tivemos mais de 300 inscritos nesse webinar,
E aqui a gente tem uma noção da qualificação do público que nos assiste, então boa parte do público já conhece o que significa a precificação de carbono, e mais ainda está buscando entender como trabalhar isso dentro da sua agenda de negócios, ou como conectar isso, qual é o estágio que o Brasil está. Pouquíssima gente é nova no tema, e são pessoas também que representam aí quase metade representando organizações acima de 100 funcionários, vários órgãos governamentais e setores da sociedade representados, né, com maior presença de grandes empresas, consultorias e academia, mas o terceiro setor e poder público também presentes aí nesse nosso webinar. A gente está muito feliz e esperamos que seja o início aí de um relacionamento com muitos de vocês. Então agora eu gostaria de passar a palavra para o Matheus, da Way Carbon, que vai apresentar um pouquinho da Way Carbon e um conteúdo, e aí apenas destacando para que vocês que tenham perguntas, coloquem as perguntas no nosso chat. A gente vai ter 2 momentos específicos que a gente vai interromper o Matheus para fazer essas perguntas, e recordando para os que entraram agora, nós vamos até às 18h30 oficialmente com esse webinar, tá? Numa sequência de 2 blocos de conteúdo, com perguntas e respostas, e aí, caso a gente não consiga endereçar todas essas perguntas, a gente encerra formalmente às 18h30, e aí seguimos por aproximadamente mais 30 minutos para tentar endereçar o restante das perguntas. Tudo bem? Então, muito obrigado, Matheus, agora a palavra está contigo. Vou parar de compartilhar minha tela e transmitir aí para você. Legal, Dani, obrigado pela apresentação aí, muito obrigado pelo convite de participar aqui desse webinar. Foi uma satisfação trabalhar com vocês aí do Climate Venture ao longo de 2018, né? Eu participei do Lab de inovação coletiva, foi uma experiência realmente muito interessante, né? E uma maneira de conectar as pessoas que estão aí ativas, trabalhando, né, em prol de uma economia de baixo carbono, resiliente e regenerativa, né? Queria agradecer também o interesse né, das 306 pessoas, a gente ficou muito satisfeito com essa repercussão. O tema de precificação de carbono é um tema que a gente sabe que atrai interesse, e do lado de quem está, né, vivendo, né, um processo de formulação de política, a gente sabe que é muito importante que haja o engajamento da sociedade, o entendimento do que é o tema, para que isso, né, venha a se tornar uma prática. Eu queria também pedir desculpa aqui por barulhos, eu estou em casa hoje, então se passar uma criança aqui atrás, um latido de cachorro aí, já peço desculpas aí antecipadas, e também pedir a compreensão por eventuais deslizes aqui, porque eu não estou acostumado com esse formato de webinar, é o primeiro que eu faço, tá? Então, na verdade, inclusive, né, faço aí um convite, um pedido aí para o Dani da Climate para fazer alguma intervenção quando achar que tiver que fazer, alguma mediação, trazer perguntas ao longo da explicação, né, para que tenha mais um formato de bate-papo, uma interação com o público, do que somente eu falando aqui o que está no meu roteirinho, tá? Bom, então, antes de começar a apresentação, falar rapidamente da Way Carbon. É uma empresa que está, né, no mercado aí, trabalhando o tema de mudança do clima, seja mitigação e adaptação, e também aspectos mais amplos da sustentabilidade, já há 12 anos. Temos uma equipe de 50 pessoas, escritório em São Paulo, escritório em Belo Horizonte, e um perfil de projetos, né, fico muito orgulhoso dos projetos que a gente está trabalhando, né? Realmente são projetos que têm impacto, que são muito interessantes, muito prazerosos, fazer as contribuições que a gente vem fazendo. Isso aliado, né, também ao desenvolvimento de tecnologias. A gente está desde 2012 no Parque Tecnológico de Belo Horizonte, então bastante imerso em um ambiente de inovação,
desenvolvendo soluções escaláveis que contribuem para o desenvolvimento sustentável. Bom, então, esse tema, inclusive, é um tema que a gente está trabalhando junto ao governo federal e ao Banco Mundial, desenhando uma política de precificação de carbono para o Brasil. Bom, eu vou dar início aqui, então, à apresentação. A apresentação, peraí, tem que compartilhar a tela. A apresentação não é sobre o trabalho que a gente faz relacionado à precificação de carbono, mas sim vários aspectos que eu considero mais relevantes para a contribuição, nos esforços, no conjunto de esforço direcionado à resolução da crise climática. Então, eu vou... deixa eu dar vocês vão ver metade da apresentação aqui agora, porque estava lá na frente já. Deixa eu fazer o seguinte aqui, tirar do PowerPoint aqui do full screen, voltar lá no início. Eu já tive aqui o meu primeiro deslize, desculpem aí, pessoal. Bom, mas enfim, a gente tem, então, na estrutura aqui da apresentação, 2 blocos. Um primeiro bloco, onde eu vou tratar da justificativa, da razão de se adotar um preço para o carbono, bem como um panorama mais global, de como que isso é feito. E aí a gente vai parar por 10 minutinhos, eu vou responder as perguntas que surgirem, e a gente volta para falar aí especificamente do caso brasileiro, algumas razões que eu acho que são fundamentais para serem levadas em consideração num desenho de instrumento de precificação de carbono, e aí a gente vai, eu vou apresentar 2 casos, 2 setores que eu acho que são mais ilustrativos, que o Brasil ele tem algumas particularidades, alguns insights interessantes sobre precificação de carbono no caso brasileiro, tá? Bom, então, sobre a justificativa, eu começo aqui, vou tentar ser mais breve aqui nessa parte, sobre a importância da gente ter uma noção adequada da urgência e da importância da própria crise climática, Então, o IPCC ele publicou um relatório no ano passado, chamado o relatório de 1,5 grau, onde o IPCC faz a distinção, ele analisa, então, através de cenários, qual seria a distinção dos efeitos de um aquecimento global de 1,5 grau em relação aos 2 graus, que é o objetivo principal do regime internacional, é reduzir as emissões controlar as mudanças climáticas até, no máximo, 2 graus, E o resultado desse relatório do IPCC, ele fala que 1,5 grau você já tem complicações, 2 graus é pior, e a gente deve, portanto, mirar, na verdade, num 1,5 grau. Então, nesse relatório, o IPCC ele traz esse conceito de razões para preocupações, e agrupa, então, os impactos e riscos das mudanças do clima em 5 razões para preocupação. Eu não vou entrar em detalhe aqui, mas aqui a gente vê essa ilustração, olha, de quando se a Terra aquecer a 2 graus, a gente já passa aqui para um patamar aqui de risco muito alto, para essa razão de preocupação, que são sistemas ambientais únicos e ameaçados, a gente vê também outros efeitos aqui, outras diferenças de efeito entre 1,5 grau e 2 graus, distribuição geográfica e social dos impactos, é significativa a diferença, e a gente vê aqui, aqui a gente está vendo cada um dos riscos analisados e que são agrupados ali nas razões de preocupação. A gente vê aqui, no caso,
dos corais. Hoje a gente já está aqui nesse patamar, nessa barra cinza, o mundo já aqueceu cerca de 1 grau em relação ao período pré-industrial, tá? Então a gente está aqui nessa escala, e se crescer para 1,5 grau, já é muito alto risco para esse ecossistema. Então, hoje a gente já está vendo isso acontecer, né? Os corais, já sabidamente, eles estão num processo de descoloração e morrendo. Outras regiões do globo também estão muito ameaçadas, como o Ártico, etc., né? Então, o ponto aqui é que não há dúvidas sobre os impactos e a magnitude do tamanho dessa crise climática, né? Isso, a fase da dúvida científica já passou há muito tempo, então o que a gente tem que correr rápido na discussão é para a solução, né? Então, enquanto aquele relatório do IPCC estava sendo publicado, coincidentemente, a Califórnia sofreu a sua, né, a pior temporada de incêndios florestais da sua história. Esse gráfico aqui, ele é muito interessante, que ele mostra claramente como os verões da Califórnia estão ficando mais secos e quentes, né? Vocês vão ver aqui os pontos sendo plotados, né, nessa região mais recentemente. A série histórica, ela começa, né, no século XIX, vai até hoje, todos os anos estão plotados aqui. E a gente vê também que os 10 maiores incêndios e os 10 incêndios mais destrutivos, eles aconteceram, em geral, recentemente, né? Vamos dar uma olhada aqui, então. Então, aí o começo do século XX, né, 1910, 1920, aí já mudou de década, né, de período, mudou a cor. Então, tudo ali é mais ou menos no molhado e no úmido e frio, né? Tem uma variação natural, é claro, mas a gente percebe essa gradação e como que isso já não é mais uma variação normal, né? Então, todos os principais aqui eventos de incêndio significativos ocorreram nesse período de 2000 a 2018, né? Praticamente todos. Existiram alguns outros, né, mas isso aqui demonstra que as mudanças do clima já estão acontecendo. Eu posso dar aqui 200 milhões de exemplos sobre isso, aquecimento o degelo do Ártico e o furacão em 2004 em Santa Catarina, o Katrina em 2005, etc. Mas eu escolhi uma imagem aqui que eu acho muito significativa disso, que é evento climático extremo. Né? Aqui a gente tem uma foto da temporada de furacões de 2017, essa é uma foto de satélite, foi a temporada de furacão mais destruidora da história, causou prejuízo de 280 bilhões de dólares, isso dá mais de R$1 trilhão, né? É impressionante o que aconteceu naquele ano, né? A gente tem aqui 3 furacões passando em seguida, né? Um deles foi o furacão Irma, que destruiu Porto Rico, né? Teve aquela crise humanitária, metade da população ficou 3 meses sem energia elétrica, enfim. Então, o passo seguinte aqui no raciocínio é a gente entender para onde que a gente está indo, né? Essas mudanças do clima já estão acontecendo, o que mais que a gente pode esperar? E aqui tem esse estudo bastante interessante que ele mostra a probabilidade, né? Como o futuro é incerto, e mesmo em termos de modelagem, há necessariamente incerteza relacionada a essas práticas científicas, né? A gente tem aqui um conjunto de cenários, um conjunto de diferentes versões aqui, simulações dos modelos, que são essas cores mais claras, tá? Mas os cenários que são os cenários de centro, que são essas linhas escuras, a gente vê aqui do lado direito as probabilidades de temperatura ao final do século em cada um desses cenários. Então, no primeiro lugar aqui, um cenário de referência onde não há política para endereçar a mudança do clima. E aqui a gente vê cada tamanho dessas cores, né, na barrinha,
o percentual de probabilidade da temperatura cair dentro desses níveis aqui, dessas escalas, tá? Então, a gente tem aqui uma escala, 5 escalas, que vai de 1 grau, 1 grau e meio, até acima de 4 graus, e aí a gente já tem aqui mais de 50% de probabilidade, nesse cenário, da temperatura da Terra ficar acima de 4 graus. Num cenário de referência também, onde há políticas, né, mas uma pequena ambição dessas políticas, que é mais ou menos o que está acontecendo no mundo, a gente tem um cenário onde há quase 80% de certeza da temperatura da Terra ficar acima de 3 graus, né, que é a distância, que é a soma dessas duas barras, né, então fica acima de 3 graus. Não há nenhuma chance para a temperatura da Terra ficar abaixo de 2 graus e uma pequena chance, né, 20 e poucos % da temperatura da Terra ficar entre 2 e 3 graus, que já é um problema, tá? Bom, aí a gente tem, né, o advento do Acordo de Paris, que chegou realmente em ótima hora, não digo nem hora, porque veio tarde, né, mas que muda significativamente o modo das tratativas internacionais, na medida em que ele abandona aquela regra, aquele conceito fundamental de Kyoto, onde países desenvolvidos que têm responsabilidades históricas mais importantes com a causa das mudanças climáticas, né, que se industrializaram antes, portanto, emitiram mais gás de efeito estufa, que são cumulativos, né, na atmosfera. Esses países devem ter meta, e os países que estão em desenvolvimento, que naturalmente têm também o seu direito a se desenvolver, estes não têm meta definido no âmbito da convenção. Então, isso era um paradigma muito forte de Kyoto, e o Acordo de Paris, ele inverte a lógica, ele abandona essa lógica em prol de uma lógica onde está todo mundo no mesmo barco, vamos né, tratar de fazer uma ação coletiva aqui, todo mundo tem que contribuir, os países desenvolvidos devem ter um esforço maior, mas isso não impede dos outros também terem esforços significativos, né? Bom, então, se organizou um processo onde cada país apresenta o que é chamado de suas contribuições nacionalmente determinadas, né, em inglês NDCs, e se estabelece um processo de 5 em 5 anos de revisão dessas promessas, né, desses compromissos, e ampliação da ambição, né? Então, se a gente projetar aqui, bom, essas metas, então, a primeira rodada que foi entregue, né, em Paris, elas valem ali para 2025, 2030, etc. Então, esse ponto aqui é o ponto de todo mundo ter feito o que prometeu em Paris, né, e a gente chegaria no final do século com essa distribuição de probabilidade aqui. Então, uma pequeníssima probabilidade, que menos de 10%, da temperatura da Terra ficar entre 1,5 grau e 2, uma probabilidade aqui significativa, né, de mais de 40% da temperatura da Terra ficar acima de 3 graus, né? Então, a gente está ali e parte aqui entre 2 e 3, que também já é um problema, tá? Bom, e por fim, o objetivo aqui final da convenção, que é realmente fazer essa inflexão aqui de emissões globais, um esforço absolutamente homérico e coletivo do mundo inteiro. Só isso aqui que teria condição da Terra aquecer entre 1 grau e 1,5 grau. Então, realmente, isso aqui dá uma noção do tamanho do esforço que a gente deve seguir. Vamos lá, o tamanho do desafio que a gente tem relacionado à crise climática.
tá? Bom, então aqui eu começo a segunda sessão desse primeiro bloco, que é agora tratar do papel da economia, né? Então, como que a economia, por um lado, causou esse problema, e, por outro, como instrumentos econômicos, e especialmente o instrumento de precificação de carbono, podem contribuir num rol de políticas destinadas para resolver a crise climática. Tá? Bom, então, quando eu disse que a economia causou esse problema, o que eu estou falando é que, justamente pelo carbono, pelas emissões de gás de efeito estufa não terem preço, elas não estarem dentro do circuito econômico, e elas causam um efeito externo a quem causou aquela emissão, né? Isso é considerado uma externalidade, né? Bom, então, o Nicholas Stern, que é um grande estudioso, um grande economista, um dos principais que tratam da economia do clima, ele considera que é a maior e mais abrangente falha de mercado jamais vista, né? Então, a economia ela funcionou de uma maneira errada, né, a falha, ao longo de todas essas décadas, desde a Revolução Industrial, porque gerou essa externalidade que é o aquecimento global, né? As emissões de gases de efeito estufa causam aquecimento global, que por sua vez causa mudança climática. Bom, então, para falar do papel dos instrumentos econômicos, eu vou tomar o cuidado aqui de enfatizar novamente que instrumentos econômicos não são panaceia para a resolução do problema. E para mostrar esse ponto, eu vou pegar emprestado 3 slides do professor Michael Grube, que me deu uma aula nesse curso de comércio de permissões de emissão, e ele fala dos 3 domínios do processo de tomada de decisão e dos 3 pilares de política. Essas ideias estão trabalhadas aqui nesse livro, né, e constituem aqui esse primeiro tópico da parte 2 aqui do livro dele. Tá? Então, vou explicar para vocês esses conceitos e acho que vai ficar mais claro o entendimento de como que os instrumentos econômicos se encaixam dentro de um mix maior de políticas. Tá? Bom, então ele trabalha com esse conceito do domínio do processo de tomada de decisão e define aqui que existem 3 domínios, né? As pessoas tomam decisões baseadas, né, essas decisões são tomadas dentro desses 3 domínios, de um dos 3 domínios, tá? Os domínios são satisfação, otimização e transformação. Há aqui uma gradação da escala social dessas decisões e também, né, de horizonte temporal. Então, o domínio da satisfação, né, é aquele onde as pessoas adquirem hábitos e tomam decisões baseadas em hábitos, né, são decisões, portanto, mais individuais. E aí o melhor paradigma para entender esses comportamentos, né, está na economia do comportamento, economia das organizações. É um campo de conhecimento específico para entender esse processo de tomada de decisão. Bom, o segundo domínio é o domínio da otimização. Nesse domínio é aquele onde ocorrem as decisões racionais dos seres humanos, né? Então, o ser humano tem essa característica de otimizar, né? A economia ela é construída com base nisso, né? O mercado ele é naturalmente competitivo, etc. Então, as pessoas estão continuamente buscando otimizar os seus processos, né? E é aqui que mora a teoria econômica mais convencional, a chamada teoria neoclássica, né, que é aquela que dá base para a teoria para o racional do instrumento de precificação de carbono e outros instrumentos econômicos, tá? E, por fim, né, numa escala maior, de mais longo prazo, está o domínio da transformação. Então, aqui que a gente trabalha as dimensões mais estruturais, a inovação, né,
mudança de comportamento, etc., que é muito que o Climate Ventures está, né, articulando para fazer, né, uma ação coletiva em torno de uma mudança de comportamento né, social. Tá? E aí o paradigma da economia é a economia evolucionária e institucional, por fim. E aí, por fim, a gente cruza. Então, né, o professor Grube teve essa sacada de entender quais são os pilares de política mais adequados para endereçar questões que moram em cada um desses domínios. Então, no primeiro lugar, está aqui a questão da satisfação, né, as decisões de satisfação, aquelas relacionadas ali ao hábito, que a gente não está nem percebendo o que está fazendo, etc., não pensa muito. Aí, os padrões, né, de comportamento, as regras que definem padrões, ó, pode fazer, não pode fazer, elas têm a maior relevância, tá? Instrumentos de mercado, de preços, têm baixa ou média relevância, e investimento estratégico, a mais baixa relevância, tá? Por fim, no domínio da otimização, aí é que os instrumentos de mercado, eles imperam, né? Mas não só, eu digo o seguinte, os outros pilares de política também se aplicam aqui, porém numa escala menor, né, numa relevância menor. E, por fim, para o domínio da transformação, aí a gente precisa de ter um plano estratégico de investimento, né, um pensamento mais de longo prazo. Bom, então vamos lá. Então, para fazer a ligação aqui, agora eu vou explicar um pouco de como que esses instrumentos econômicos são construídos, tá? A primeira explicação que eu quero fazer, então, já entrando dentro dos instrumentos econômicos, é a diferenciação dele com instrumentos do tipo comando e controle, né? Eu acho que é uma boa maneira de começar a explicar o que é uma coisa, explicar o que não é essa coisa, tá? Então, no instrumento tipo comando e controle, o governo impõe um padrão, uma regra, e todo mundo tem que seguir. Por exemplo, se uma fábrica não instalar um filtro na chaminé para controlar a poluição local, ela não vai obter licença ambiental para operar, né? Então, o governo ele define essas regras, as empresas têm que cumprir, senão elas estão fora do mercado, tá? Isso é um instrumento do tipo comando e controle aplicado aqui ao caso ambiental. Esse também é o caso do desmatamento ilegal, né? A licença de desmatamento, ela especifica quanto vai ser desmatado e ponto final. Se alguém desmatou além ou desmatou sem licença, também tem que ser punido pela lei, tem que pagar uma multa muito alta, né? Eventualmente ser preso, etc. Tá? E aí, fazendo a conexão com o que a gente viu anteriormente, né? Esse é o caso ali do domínio da satisfação. Então, já no caso do instrumento econômico, ele atua de uma outra forma, e são adequados para o domínio da tomada de decisão do tipo da otimização, né? Qual forma que o instrumento econômico atua? Ele atua mudando os preços relativos da economia. No caso da precificação de carbono, o objetivo do instrumento é incluir as externalidades causadas pelas emissões de gás de efeito estufa no custo dos produtos e dos processos que geraram essas emissões, de forma que haja ali um sinal de preço que as pessoas, né, nas suas decisões racionais de investimento, de consumo, né, e as empresas também, por sua vez, deixem de adquirir tanto daqueles produtos, né, mais intensivos em carbono e transfiram seus padrões de consumo para os produtos e processos menos intensivos em carbono. Tá? Bom, então, feito esse racional, a primeira distinção que a gente tem que ver é a do TEX. Bom, então,
para o instrumento de precificação de carbono, aí a primeira escolha, que geralmente é feita, mas que não é de longe a mais relevante, é se é um tributo ou o sistema vai ser um sistema baseado em cap and trade. Aqui eu tinha mudado o gráfico aqui e esqueci de atualizar. Eu queria mostrar aqui um gráfico mais econômico para vocês entenderem qual que é a diferença de um e do outro. Mas eu vou explicar mesmo assim. O tributo não é taxa a tradução, tá? Um tributo para o carbono, que é a palavra correta, o termo correto, porque taxa é uma espécie tributária, é um tipo de tributo que não é o tributo que seria o tipo de tributo que seria adequado para incidir sobre as emissões. Mas um tributo, ele define automaticamente o preço, né? Então, o tributo, por natureza, é isso. A alíquota do tributo é o quanto o governo está cobrando daquela tonelada de emissão. E o funcionamento da economia vai gerar uma quantidade menor de emissões, porque aquelas emissões elas passam a ter preço, né, e o comportamento dos agentes ali, pelas decisões racionais, eles vão buscar as alternativas, né, com toda a liberdade, sem o governo falar o que eles têm que fazer, apenas olhando para o resultado econômico ali, para as alternativas que eles têm, ele vai escolher as alternativas que têm o menor custo e que são, naturalmente, né, já que as emissões passam a ter preço, são as emissões, os produtos que têm menos intensidade. Já o cap and trade, que em português chama Sistema de Comércio de Permissão de Emissões, ele precifica o carbono da forma inversa. Então, ao invés de definir um preço e o funcionamento da economia chega a uma quantidade de emissões menor, o cap and trade, ele define a quantidade de emissões desejada e distribui permissões de emissões para os agentes que estão ali regulados, tá? E permite que esses agentes comercializem entre si essas permissões de emissão, de forma que quem reduzir mais emissão, né, uma vez que você tem ali oferta e demanda, né, você tem um mercado de compra e venda de permissão de emissões, você passa a ter um preço para as permissões de emissão, né? Então, o funcionamento do mercado, uma vez o governo tendo estabelecido uma quantidade máxima, o funcionamento do mercado chegará no preço do carbono, tá? Então, são duas estratégias muito diferentes, que, teoricamente, né, para aquela teoria neoclássica, eles são plenamente conversíveis, né, e equivalentes, você consegue chegar no mesmo objetivo com as duas formas, mas que na prática você tem diferenças importantes aí, você tem custos de transação diferentes em cada situação, você tem um componente psicológico também, que favorece ali um sistema de comércio de permissão de emissões, que as empresas sentem ali com maior poder, né, de influenciar, de ter decisão sobre quando comprar essas permissões e quanto, etc., né, de até especular com isso. Mas, no final das contas, um recado muito importante é que não importa se é tributo ou se é sistema de comércio de permissões, o que importa mais é que esses sistemas sejam bem desenhados, tá? Então, que haja um bom entendimento ali dos seus impactos, né? Que você consiga potencializar os impactos positivos, mitigar os impactos negativos, seja de um, seja do outro. E aí, nessa altura da apresentação, vocês devem estar se perguntando, poxa, ok, entendi ali da urgência em endereçar a crise climática. Entendi também
a importância de agregar instrumentos econômicos nesse rol de políticas para que a transição para uma economia de baixo carbono seja menos custosa. E aí a pergunta que o pessoal geralmente me faz é: qual que é o preço correto, então, para a tonelada de carbono? Qual que é o nível de preço? E aí eu sempre paro e falo, olha, de todos os elementos de desenho, certamente o nível de preço é o que mais atrai atenção. Eu entendo isso. Mas, na verdade, esse é apenas um dos diversos elementos de desenho que devem ser levados em consideração. A cobertura setorial, por exemplo, é muito importante. Nenhum país precifica a totalidade das suas emissões, porque o custo de transação de fazer isso é muito alto. No caso lá do desmatamento ilegal, por exemplo, no Brasil, não há como você cobrar um tributo, porque já é ilegal, não tá, né, não tem que acontecer. O caso da experiência internacional de maior cobertura por instrumentos de precificação de carbono é de 85% na Califórnia. E aí, de cada país, na verdade, faz essa cobertura setorial de uma forma. Tem que ser levado ali em conta muito as especificidades do país, né? Por exemplo, a capacidade de resposta ao sinal de preço que os agentes econômicos têm, seja pela elasticidade da demanda, né, que é o quanto que eles vão reduzir do consumo daquele bem quando o preço do bem aumenta, isso pode ser inelástico, né, pode não variar tanto, bem como quais as opções tecnológicas que existem para caminhar para reduzir essas emissões, né, porque um ponto muito importante da precificação de carbono é o seguinte: a precificação de carbono não pretende arrecadar, embora ela arrecade receita para o governo. O que a precificação de carbono quer fazer é reduzir a emissão de uma maneira mais custo-efetiva, né? O que é isso? Com o menor custo global para a sociedade. Tá? Isso o instrumento econômico faz. Poderia ser feito com comando e controle em diversas situações, que você pode fazer com comando e controle, que você tem ali aquele domínio da otimização. O instrumento econômico ele vai ter muitas vantagens. Eu vou falar um pouco mais sobre arrecadação e uso dessa receita por parte do governo um pouco mais na frente. Outros elementos de desenho importantes, né? O ponto de regulação, sobre quem que vai incidir ali aquele preço de carbono dentro de uma cadeia de valor maior daquela emissão, né? Por exemplo, emissões de transporte, elas são muito difusas, né? O que é isso? Quando as pessoas dirigem os seus veículos, né, elas estão emitindo gás de efeito estufa, mas é muito pouco prático, né, e pouco eficiente, com alto custo de transação, você eleger o ponto da precificação de carbono, né? Seria muito mais adequado você fazer isso lá na refinaria, quando o combustível é gerado, e ainda que a emissão ocorra em outro ponto. Outros elementos de desenho importantes, os chamados ajustes de fronteira, né, e medidas de proteção. Numa economia global, isso está virando uma discussão muito grande, né, na medida que vários países já vem adotando, vou falar isso em seguida, preço para o carbono. Há uma tendência muito forte de que haja uma barreira tarifária, né, uma tributação ali de fronteira, para que o conteúdo de carbono das importações em jurisdições que adotam preço de carbono também seja precificado, né, porque senão é uma injustiça com a economia nacional. Ora bolas, eu aumento aqui o meu custo, mas o produto, por exemplo, chinês está chegando aqui mais barato, porque lá eles não têm preço para carbono, ainda que, como a gente vai ver, lá também tem preço para carbono. Tá? Bom, então, agora falando então sobre o preço do carbono. Qual que seria o preço correto?
Há pelo menos duas formas, eu vou dar duas respostas para isso, ainda que haja mais formas de definir um preço para o carbono. Eu vou começar falando de uma que chama custo social do carbono. O custo social do carbono é exatamente o dano causado pelas mudanças climáticas dividido pela quantidade de carbono emitida dentro no próximo século, vamos dizer assim, porque esse é um efeito cumulativo, tá? Então, como é que isso é calculado, né? Certamente não é fácil, a gente tem que projetar os impactos da mudança do clima no futuro, calcular quanto que isso causa de danos ou de benefícios e dividir pela quantidade de gás de efeito estufa que é lançado dentro desse período, né? Então, isso é feito através de modelos sofisticados que representam conjuntamente o sistema econômico e o sistema ecológico. Essa classe de modelo é chamada de modelo de avaliação integrada, tá? Ela roda lá em grandes computadores, etc. Esses modelos, então, eles tentam prever os impactos físicos das mudanças do clima e estimam, né, tanto o custo quanto o benefício desses efeitos, né? Alguém pode estar pensando, né, poxa, só ouço coisa ruim das mudanças do clima, você está falando de benefício? O que é isso, né? Tem benefício na mudança do clima, né? Só que eles são geograficamente localizados, né, etc. No global, há certamente mais danos do que benefícios, mas só para ilustrar o caso de benefício, vocês já pensaram que a próxima grande fronteira agrícola do mundo está na Rússia? Quando aquele permafrost lá todo derreter, e esses campos enormes que eles têm lá, poxa, o maior país do mundo, vai ser altamente arável, né, com clima favorável, etc. Então, tem gente que se beneficia com isso também, né? Mas, em resumo, o custo social do carbono é esse balanço entre custo e benefício causado por cada tonelada de carbono emitido. Tá, beleza. Então, parece razoável, mas quanto que é isso na prática, né? Bom, tem vários modelos, né, desse modelo de avaliação integrada, vários pesquisadores, instituições que pesquisam isso, cada qual tem características diferentes, né, enfatizam mais um aspecto do que o outro, né, já que são modelos, todos os modelos simplificam a realidade, né, mas cada um dando ênfase em alguns aspectos do que outros. E há também vários pressupostos que devem ser projetados, né, definidos ali pelos pesquisadores e projetados para o futuro, né. Então, tem uma gama muito grande de resultados, tá? Vamos aqui, pronto. Esse gráfico aqui a gente mostra né, uma meta-avaliação aqui, uma avaliação da literatura de quanto que esses modelos dão de resultado, de dano, tá? Então, aqui a gente tem o aumento da temperatura e aqui o dano ou benefício. Então, teve um estudo que chegou num benefício, mas todos os outros aí com dano, e o tamanho da bolinha é quanto que o autor considera que esse estudo é mais robusto que os outros, tá? Então, a gente vê aqui que tem danos significativos, quanto maior a temperatura, maior esse dano. Tá? Bom, mas em termos objetivos, tá? Esses modelos, eles dão resultados ali que variam entre $20 e $200 a tonelada. O último estudo que eu li sobre isso é daquele cara que eu apresentei, né, que é o Nicholas Stern, com o Joseph Stiglitz, que é um prêmio Nobel da Economia, que chama High Level Commission on Carbon Prices. Esse estudo saiu, acho que no início do ano passado ou em 2017. Tá? E eles estimam que o preço do carbono deve estar entre $40 e $80 já no ano que vem, em 2020, e que ele deve aumentar para $50 e $100 em 2030. Bom, então agora eu vou falar da segunda forma de se pensar qual seria um preço para
precificar o carbono, né? Qual seria o valor da precificação de carbono. E a segunda forma que eu elegi é a gente olhar para os vizinhos, olhar para o lado, né? Então, balizar pelas experiências internacionais. Então, vamos falar um pouquinho disso. Então, a gente tem aqui, nesse gráfico, né, a evolução temporal, né, das experiências de precificação de carbono desde o início, né? As primeiras foram na década de 90, em geral por países nórdicos na Europa, e todas foram tributos. E aí veio, em 2005, entra em operação o ETS europeu, que é a 9ª iniciativa no mundo, que é esse númerozinho escrito aqui em cima da barra, e ainda é a principal experiência internacional, né? E o tamanho da barra, aqui eu não expliquei, é o quanto é a cobertura, né? O quanto das emissões do mundo que estão cobertas por um instrumento de precificação de carbono, ou seja, que tem ali um instrumento econômico agindo para reduzir aquelas emissões. Bom, a gente tem aqui outro salto desse em 2012, aqui com a entrada em vigor do tributo sobre o carbono no Japão. É um tributo que tem a maior cobertura dentro dos países, só que ele tem um valor muito baixo. Ele, acho que é $1, $1 e pouco, a tonelada lá no Japão, mas para todos os combustíveis fósseis consumidos no país, transporte, geração de energia, etc. Bom, aí, nesse ano aqui, já são 23 iniciativas, né, no ano de 2012. De lá para cá, né, em 7 anos, já entraram em vigor várias outras, né, mais que dobrou, já chegou em 51 no ano de 2019, e serão 52, né, entrará mais uma em vigor no ano que vem, que é o ETS nacional chinês. Então, hoje a China tem 7 pilotos provinciais, estaduais, de comércio de permissão de emissões, já rodando há vários anos, e eles fizeram um compilado ali dos aprendizados, né, do que funcionou em cada um deles, etc., das melhores práticas, e ano que vem lançarão um nacional. Esse vai ser o maior sistema de precificação de carbono no mundo. Bom, mas e aí? Você falou aqui das experiências internacionais, mas ainda não falou dos preços, né? Como é que são os preços internacionais? Olha, 50% das iniciativas estão abaixo de $10, que é muito abaixo do patamar inferior da projeção lá daqueles 2 economistas para 2020, que é entre $40 e $80. Isso parece muito ruim, né? Mas vamos ver o lado positivo aqui desse número. Houve um progresso significativo na evolução dos preços recentemente. Há 2 anos atrás, ao invés de ser metade das iniciativas que estavam abaixo de $10, eram 3/4, né? Então, você teve ali 1/4 inteiro, 25% das iniciativas que superaram $10 num prazo de 2 anos. Mas, de qualquer maneira, ainda tem um bom caminho aqui para a gente chegar nesse nível de preço, né, que a ciência considera que é um preço que vai nos levar para uma economia, né, para uma mudança do clima menos intensiva, uma mudança do clima alinhado ali com um patamar de 2 graus Celsius, não é nem de 1,5 graus. Bom, e aí eu quero explicar o seguinte, a gente já está caminhando aqui para o final desse bloco. Exatamente, tem mais um slidezinho só, que eu acho que até a gente pode até deixar de lado, e eu quero explicar o seguinte, por que a gente tem preços tão baixos aplicados internacionalmente, comparado com o que é necessário para controlar as emissões, né, e manter as mudanças climáticas em um nível de menor risco? A resposta é que, em geral, os países adotam esses instrumentos de maneira gradativa. Isso é muito importante. Quando assim, você está colocando você está mudando os preços relativos da economia, isso vai causar ajustes na economia. Esses ajustes não podem ser abruptos,
Quando é um tributo, é comum que o país ele faça concessões de redução da base tributária ou faça, inclusive também faz, um calendário ali de aumentos, né, do valor do tributo, né, ano a ano. Quando é cap and trade, é comum que o sistema seja implementado em fases, né? Então, você tem ali fases de 2, 3, 4, 5 anos, cada fase ela vai sendo continuamente mais restritiva em relação à quantidade de permissões de emissão que são distribuídas. Em suma, é muito importante que haja um período inicial de adaptação e que também a política tem que ser vista com credibilidade. Eu diria que esse é o principal ponto para se pensar a introdução de um preço de carbono. O mais importante no primeiro momento não é o nível de preço, mas sim a credibilidade que esse sinal de preço tem na visão dos agentes econômicos. Isso é, se os agentes econômicos têm que acreditar que o sinal de preço vem para ficar, eles vão, desde já, orientar seus investimentos, né, em capital fixo, investimento em maquinário, investimento em painel solar. Eu vou privilegiar algumas coisas mais que outras, porque eu sei que esse sinal de preço só vai aumentar. E aquele investimento ele vai durar por anos, né? Isso, então, tem que ser percebido pelos agentes econômicos. Se isso for percebido, o nível de preço não é muito importante. Esse nível de preço é bom que ele comece baixo, vá subindo gradativamente, porque isso permite que haja um tempo para que o capital, e aí vamos pensar o capital da maneira mais ampla, né, o capital financeiro, mas também o capital humano, né, os trabalhadores, ele flua das indústrias que são mais carbono intensivo para as indústrias menos carbono intensivo. Então, as pessoas elas vão ter tempo de se requalificar, né, e se treinar, né, se qualificar em outras profissões que vão necessariamente, profissões essas, né, associadas a indústrias que são carbono intensivas e que, portanto, não pertencem ao futuro, né, esse futuro que estamos construindo, essas pessoas sejam recolocadas nas indústrias que são do futuro, né, isso é absolutamente importante. Bom, então eu queria concluir por aqui, não sei se estourei muito tempo, acredito que sim. Dani, como é que a gente está aí? Deixa eu desligar aqui. Vamos lá, estamos um pouquinho atrasado, mas está muito interessante o conteúdo, Matheus. Eu vou fazer agora duas perguntas que surgiram aqui, na verdade, uma rápida leitura um pouco de como é que a gente está entendendo também, e aí trazer duas perguntas que surgiram. Vou deixar o restante das perguntas, porque talvez você enderece ainda na segunda parte. Tá? O primeiro, acho que partindo desse cenário, né, que infelizmente é um cenário desastroso das mudanças climáticas, eu acho que existem duas vertentes que a gente consegue perceber. Então, de um lado, acho que são os esforços de sensibilização que a gente precisa, para quem ainda não acordou para essa crise climática, que é o maior desafio da história recente da humanidade. E, pelo outro lado, como a gente responde a isso, uma vez entendendo que isso é prioritário e que provavelmente é a agenda mais importante que a gente vai ter no país, no mundo, no século XXI, como a gente reverte essa situação. E se não é possível a gente transformar o capitalismo, que foi o sistema econômico que gerou toda essa crise num instalar de dedos, como a gente hackeia o sistema capitalista de dentro para fora, trazendo uma questão, né, que é a externalização de custos. Então, muitas vezes, ao produzir, a gente externaliza custos relacionados ao consumir também, a gente externaliza esses custos relacionados a emissões de carbono. Como a gente faz com que esses custos sejam internalizados através de instrumentos de precificação. E aí o que a gente percebe, indo em direção às perguntas, primeiro, acho que existe uma responsabilidade conjunta dos governos e também das empresas e do cidadão de primeiro conhecer qual é o impacto de carbono por trás de cada produto produzido e consumido.
Segundo, como a gente pode redesenhar os nossos processos de produção, de distribuição e os nossos hábitos de consumo para que a gente consiga reduzir as emissões ao produzir e muitas vezes até capturar o carbono dentro de, né, plantio de árvores ou de várias outras formas que estão surgindo por aí. Então, as perguntas vão no sentido. Primeiro, uma pergunta mais ampla para você. Então, dentro desse desafio que é sistêmico, que não dá para a gente depender apenas do governo, né, já existe um mercado voluntário de carbono iniciando por aí. Qual seria o papel que você vê do governo, das empresas conscientes e também do consumidor, enquanto a gente ainda não tem um sistema de precificação de carbono universal adotado, enquanto esse, independente de qual vai ser o sistema via tributo ou de comércio de emissões, qual é o papel desse governo, empresa e consumidor consciente para que a gente consiga dar um passo em relação à precificação ou internalização dos custos de carbono? Então, acho que essa é uma primeira pergunta. Aí, duas outras perguntas mais específicas e concretas. Então, a primeira surgiu pelo Rodolfo e a Paula, que tiveram algumas dúvidas relacionadas ao cap and trade. Quando você fala do cap and trade, eles perguntam, cap and trade é a mesma coisa que o crédito de carbono? E o cap and trade é o sistema previsto dentro do RenovaBio? Então, se você puder endereçar essas duas perguntas, do Rodolfo e da Paula. E uma terceira pergunta que vem do Rodrigo Verli, que pergunta se existem algumas ferramentas ou iniciativas que estão utilizando a tecnologia blockchain para apoiar soluções contra a crise climática, né? Então, o blockchain como um mecanismo de rastreamento, será que ele já está sendo ou poderia ser utilizado para a gente conseguir alavancar esse mercado de carbono? Então, acho que são essas três perguntas. O papel, né, do governo, das empresas e do consumidor consciente para a gente dar um próximo passo. A questão do cap and trade, se é a mesma coisa que créditos de carbono e se é o que está previsto no RenovaBio. E a questão de blockchain, se você conhece alguma iniciativa utilizando blockchain para a gente conseguir endereçar e criar soluções para a crise climática. E aí, na sequência, você já pode emendar, Matheus, a segunda parte da apresentação, que você vai falar um pouco sobre o cenário brasileiro e a gente guarda as perguntas daí para o final. Legal, Dani. Quanto tempo que eu tenho, então, para responder essas três perguntas? Acho que até 10 minutos, aí já pode construir, se tiver algo que você já está prevendo endereçar na segunda parte da apresentação, você fica à vontade para emendar. Não, porque eu só olhei aqui meu relógio agora, eu não sei quanto tempo que eu falei, mas já são 6h10, e né, nós estamos previstos aqui para ir até 6h30. Eu posso ficar mais, se for conveniente, mas estou preocupado com o horário. Então, eu vou tentar responder de uma maneira mais curta, para a gente trabalhar um pouco do caso do Brasil, que eu acho que é tão interessante quanto pensar o tributo, o sistema de preço de carbono da maneira mais teórica, né, mais distanciada. Bom, então, o papel do governo, das pessoas, né, empresas, consumidor e governo. Certamente tem papel para todo mundo, né, e tem escalas aí de responsabilidades muito importantes, né. A base, sem dúvida, é a educação, né, o consumidor, ele demandando, né, de forma consciente, as empresas respondem, os políticos respondem, né, então, acho que a base da transformação são as pessoas, e aí a gente tem muito que construir através de educação, né, esse senso de urgência da resolução da crise climática, ele tem que ser muito mais difundido, internalizado pelas pessoas do que ele é hoje, né, e, bom, mas de qualquer forma, né, assim, a gente vê isso acontecendo em vários países, né, em países que são mais desenvolvidos economicamente, que as pessoas já resolveram muitos dos seus problemas sociais, né, ali, pensando ali na aplicação ali da pirâmide de Maslow, ali, que sua satisfação já está atingida em diversos níveis, e aí você começa a pensar nas gerações futuras, você começa a pensar no impacto disso para pessoas
que eventualmente você não conhece, que moram em outros países, etc., você vê que essas comunidades, elas são muito engajadas já, e as empresas e os políticos dessas regiões, eles atendem às expectativas, né? Eles têm que atender às expectativas dessas pessoas, tá? Então, eu queria, pontuar isso. Sobre cap and trade, né? Se é a mesma coisa que crédito de carbono, uma excelente pergunta, e a resposta eu vou tentar ser breve e completo, tá? Cap and trade e crédito de carbono são coisas diferentes, mas são compatíveis. Essa confusão, ela existe porque aqui no Brasil houve uma experiência de inserção do país em um instrumento de precificação de carbono global até, né, que é o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, criado pela ONU, mas cujo mercado demandante dos créditos de carbono era o ETS europeu, aquele que começou em 2005. Então, a Europa, ela assumiu de forma conjunta um compromisso com a ONU de redução de emissão dentro do protocolo de Quioto e aceitou até 2012 crédito de carbono do Brasil. Ela parou de aceitar em 2012, quando houve uma nova fase do ETS europeu, e que eles passaram a aceitar somente crédito de carbono de países chamados menos desenvolvidos, tá? Que não é o caso do Brasil. O Brasil é um país de média renda. Mas créditos de carbono são um elemento muito importante de desenho. Eles são aplicáveis não só no ETS, mas também nos tributos, tá? A África do Sul aceita créditos de carbono e tem um sistema de tributação. Então, o agente econômico, a empresa, ao invés, quando vai pagar a sua fatura lá do tributo, ela vai deduzir o valor dos créditos de carbono. Tá? Então, o governo define ali que o crédito de carbono tem um preço tal, é o mesmo preço da alíquota, então o governo aceita e é possível compatibilizar as duas coisas. Tá? Blockchain. Blockchain virou uma hype, né? É a tecnologia que está por trás das criptomoedas, né? Me falhou a memória daquela que é mais conhecida. E há, sim, muita gente querendo entender se isso pode ser aplicado para a resolução da crise climática, né? Pode ser, mas eu acho que para sistemas de comércio de permissão de emissão não é aplicável. Tá? Inclusive tem uma iniciativa da ONU, dentro lá da Convenção Quadro das Nações Unidas para o Clima, um grupo de trabalho focado nisso, tá? E muitas reuniões aí de acadêmicos, etc., né, que estão sendo organizadas para isso. Por que eu acho que o blockchain não é adequado para o sistema de comércio de permissão de emissões? Tá? Pelo fato que o blockchain ele é muito adequado quando há desconfiança entre os agentes. Tá? E no sistema de comércio de permissão de emissão, você não tem esse problema. Você tem um agente regulador que distribui essas permissões e você tem um registro que monitora quem é o detentor dessas permissões de emissão, porque há um sistema de comércio, né? Então essas permissões de emissão elas vão mudando de mão. O que o governo tem que garantir é que esse sistema ele funcione, esse sistema de registro funcione de maneira centralizada. Isso não há necessidade para que isso seja descentralizado, que é o caso do blockchain, tá? Então, essa é uma conclusão que eu cheguei há algum tempo já, quando eu fui estudar o blockchain, e a gente estava justamente com o mandato do governo para ver se blockchain seria aplicado. Tá? Então, quando eu estudei blockchain, fui lá nos maiores especialistas do blockchain e verifiquei que o blockchain é muito bom quando algumas condições são observadas. E essa da desconfiança não é uma condição que deve existir no sistema de comércio de permissão. Bom, então,
Vou iniciar aqui de novo aqui a tela e vamos passar então para o segundo bloco. São 6h17, acabou que eu falei 10 minutos. Vamos lá. Bom, nesse segundo bloco, vou trazer, então, alguns elementos que eu considero serem especialmente importantes para a gente pensar, então, precificação de carbono no Brasil. Tá? Não estou trazendo aqui nenhuma informação do projeto, etc., que a gente está envolvido no desenho do sistema, porque não é necessário, são condições dadas históricas do Brasil, né, que têm que ser levadas em consideração. Eu não apresento respostas aqui, mas sim reflexões. Tá? Então, o primeiro delas é a questão da mudança do perfil de emissões que o Brasil vem sofrendo. E isso é um ponto muito favorável para a introdução do preço para o carbono, porque você passa a ter um perfil de emissões no país onde aquelas decisões do domínio, da otimização, ocorrem. Tá? Então, você tem decisões ali de escolha de transporte, de escolhas de consumo de determinados materiais, etc., que o preço para o carbono endereça muito bem. No caso histórico brasileiro, o maior problema das emissões brasileiras sempre foram as florestas, né, o desmatamento, que está representado aqui nesse gráfico na cor verde. Né? Então, a gente vê aqui uma tendência forte, né, de alta, né, e um nível muito elevado em relação às outras emissões, de emissões líquidas, né, que são emissões menos remoções pela captura de carbono das árvores. Então, isso cresceu muito até 2004, e a partir daí vem decrescendo, né? De 2009 em diante, essas emissões elas passam a ser muito comparáveis às demais emissões do país, né, as outras categorias que a gente está vendo aqui. Isso é um grande mérito do governo brasileiro, né, que conseguiu reduzir drasticamente o desmatamento, principalmente na Amazônia, mas também no Cerrado e outros biomas. E no caso do desmatamento, como eu já expliquei, o instrumento de precificação de carbono ele não é adequado. As florestas elas podem participar do sistema de precificação de carbono? Sim, podem, tá? de algumas maneiras, mas não faz sentido você precificar o desmatamento. Tá? Isso tem que ser o desmatamento ilegal, né? Isso tem que ser combatido com a política do tipo comando e controle. Tá? Então, assim, rapidamente, né, o perfil de emissão atual do Brasil. A gente tem, em primeiro lugar, queima de combustíveis fósseis, que aqui entra transporte, entra geração de eletricidade, e entra também aquele consumo de combustíveis em indústria. Em primeiro lugar, com 31%, em segundo lugar, a mudança do uso da terra, com 23%, em terceiro, fermentação entérica, que é principalmente do gado bovino, e, em quarto lugar, solos agrícolas, né, principalmente com o uso de fertilizantes nitrogenados. Bom, vou acelerar aqui. Então, temos essa questão do perfil de emissões atual do Brasil e como que isso mudou na história recente. O segundo ponto, que é muito importante para, qualquer intervenção que se faça no país, qualquer ação que seja moral, né, tem que considerar essa extrema desigualdade, essa clara desigualdade que existe no nosso país, que não é de hoje, né, a gente nasceu num país já desigual, mas também participa desse processo. Bom, então, de 2016 para 2017, eu vou trazer aqui alguns números, só para a gente ter um pouco de perspectiva. O Brasil passou a ser o nono país mais desigual do mundo. Na nossa frente, só países aqui latino-americanos e africanos. Entre 2016 e 2017, o número de pobres aumentou em 11%, chegando a 7,2% da população. Né? E pobre aqui, gente, que tem a renda mensal per capita, né, na média,
da família de R$ 212 por mês. Tá? Isso são 7% da população. Os 10% mais pobres viram sua renda diminuir 9% entre 2016 e 2017. E, por fim, o último número que eu quero trazer é que a renda do per capita, da parcela, do percentil, né, o 1% mais rico do Brasil, é 36 vezes maior do que o rendimento médio dos 50% mais pobres. Né? Então, assim, são números que realmente tem que... não é nem número, né? É uma realidade que tem que estar permeando, né, a formulação de política, especialmente porque a precificação de carbono, ela, ao mudar esses preços relativos, elas também afetam a cesta de consumo das famílias, né? E as famílias mais pobres, elas têm a composição da cesta de consumo, né, como elas gastam o dinheiro delas, tem uma proporção relativamente maior de produtos alimentícios e produtos e combustíveis, né, e energia. Tá? Isso é muito mais importante na renda total das famílias mais pobres do que nas famílias mais ricas. Tá? O terceiro ponto é um processo de desindustrialização que vem ocorrendo no Brasil. Então, esse gráfico aqui, ele traz, né, desde 1947 até 2017, a participação da indústria de transformação brasileira na economia do país. Tá? Então, segundo esses dados aqui, que são do IBGE e estimativas da Fiesp, a participação da indústria de transformação declinou quase 10 pontos percentuais ao longo do último período, e já chegou aqui em 2017 no mesmo nível que estava lá no início do ciclo, do mais importante ciclo de industrialização do Brasil. Né? Então, o ponto que eu quero trazer aqui, que já há uma fragilidade estrutural, né, na indústria brasileira que tem que ser levada em conta. Né? Mas isso não é o caso de não adotar instrumento de precificação de carbono, até porque o que a gente tem que pensar para a indústria brasileira, na verdade, qualquer indústria que a gente quer que o Brasil tenha. Né? A gente precisa requalificar a indústria brasileira e, né, especializar a nossa indústria na economia do século XXI. Então, aqui a gente precisa falar de bioeconomia, precisa falar de energias renováveis, etc. Né? Então, esses segmentos da economia brasileira têm que crescer muito, e não são segmentos intensivos em carbonos, pelo contrário. Né? Enfim, e hoje está em grande debate nos Estados Unidos exatamente um pacote, né, que os democratas estão firmando, que chama Green New Deal. Né? Então, o New Deal foi aquele pacote que o Roosevelt colocou na economia dos Estados Unidos para tirar a economia dos Estados Unidos da recessão, muito gasto governamental direcionado, né, aquele investimento estratégico do terceiro domínio, né, domínio da transformação, é o que se trata aqui. Então, aqui a gente tem que pensar de uma maneira mais estratégica o que a gente quer, para onde que a gente vai levar a nossa indústria. E aí, eu vou fazer aqui um merchan de 2 relatórios escritos pela minha equipe, por mim e pela minha equipe, que foram feitos para o CEBEDS, encomendados pelo CEBEDS, que é o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, um que traz justamente essa discussão, né, o que o Brasil deve, né, o que a gente tem de oportunidade em uma economia de baixo carbono, e aí tem diversos dados, diversos argumentos que podem, inclusive, ser levados lá para aquelas empresas né, da pergunta ali, como é que a gente leva esse senso de urgência para as pessoas, para as empresas. Muito da estratégia de comunicação tem que passar por aí, que, na verdade, a gente tem que ver o lado cheio do copo, né, dessa transição para uma economia de baixo carbono. O Brasil é um país que tem muito a ganhar
com uma economia de baixo carbono. A gente tem vantagens comparativas enormes em relação ao resto do mundo, né, em ativos ambientais, florestas, biodiversidade, né, dotação natural de sol, vento, regime hídrico, etc., uma matriz elétrica já bastante limpa, coisa que a gente vai ver em seguida. E o segundo também é sobre precificação de carbono, então um relatório que trata de vários aspectos e vocês podem se aprofundar sobre qual que é a implicação, né, de um preço para o carbono com foco para empresas. Bom, enfim, agora eu vou falar aqui do último aspecto, que é um aspecto que está muito amarrado com a questão da desigualdade social e da fragilidade da indústria brasileira, né? E que eu já tinha antecipado no primeiro bloco, né? Então, a precificação de carbono, ela tem um caráter extrafiscal, né? Ela não visa arrecadar recurso, mas ela arrecada, tá? Então, em 2017, foram arrecadados 32 bilhões de dólares por instrumentos de precificação de carbono, tá? Para os governos. E aí a questão é o que fazer com essa receita, né? E aí o que eu gosto de pensar é de uma maneira mais estratégica, mais ampla, dentro de um conceito de reforma tributária. Um bom uso de receitas sobre o carbono abre oportunidade para o chamado duplo dividendo da precificação de carbono. Primeiro dividendo, que é aquele que é o objetivo da política, é reduzir emissões, então é um benefício ambiental. O segundo, novidade, então, é o crescimento econômico. Isso acontece da seguinte forma: nosso país tem uma significativa carga tributária, né, e uma percepção generalizada que o retorno em forma de serviço público é muito baixo, né? Então, a gente tem que pensar uma reforma do sistema tributário. Vamos pensar, então, essa reforma verde. E a questão é que, ao gerar uma arrecadação sobre algo que queremos desestimular justamente porque é ruim, né, as mudanças climáticas, as emissões, a precificação de carbono permite que o governo reduza a arrecadação sobre o que é bom e o que a gente quer estimular, como, por exemplo, o trabalho. Então, o Brasil tem uma carga, encargos sociais muito grandes, uma discussão sobre reforma trabalhista que ainda ocorre, né, apesar de já ter ocorrido uma reforma recente, e tem uma taxa de desemprego hoje de 12%, né, muito alta para o nosso padrão. Então, né, uma política em que você consiga redirecionar essa arrecadação do governo, saindo daquilo que é bom, que a gente quer estimular, que é o caso do trabalho, e existem outros, para o que é ruim, a gente quer realmente desestimular, algo que deve ser buscado, né? Bom, e esses recursos também podem ser e devem, né, ser usados para proteger essas populações que são mais vulneráveis ao efeito da precificação de carbono, né? Então, populações mais pobres, indústrias que são mais fragilizadas, são muito impactadas, que precisam de um tempo de adaptação para poder justamente migrarem para uma economia de baixo carbono, tá? Bom, agora eu vou falar, então, de dois tópicos que são mais setoriais, tá? Recortes mais setoriais. Vou falar do sistema elétrico brasileiro e vou falar de pecuária. O Brasil, ele tem um sistema elétrico bastante interessante, né? A gente tem um sistema elétrico integrado, né? Único no mundo pelas proporções continentais, nem os Estados Unidos têm uma integração do sistema da rede elétrica do tamanho da nossa, e também outro aspecto importante, que tem muita hidroeletricidade, né? 97% da carga atendida pelo SIM, 97% da energia elétrica consumida no Brasil, ela vem dessa rede integrada, e 2/3 da energia que é consumida no Brasil vem de hidrelétrica, né?
Uma terceira característica importante é que os despachos da eletricidade são feitos de forma centralizada. Ou seja, não é o dono de uma usina elétrica que decide quando e como ele vai operar. O planejamento e a operação, elas são realizadas de forma centralizada pelo Operador Nacional de Sistema, dentro dessa salinha aí. Tá? Então, isso é feito de duas formas, né? Primeiro, é feito um planejamento do mix ótimo entre hidrelétrica e outras fontes, especialmente termoelétrica, que emite, e depois isso é feito uma programação do despacho das termoelétricas pela chamada ordem de mérito, que é um ranking do custo operacional das usinas. Tá? Nos últimos anos, o ponto é que a gente teve secas tão severas e que os reservatórios ficaram em nível criticamente baixo, que fez com que o operador de sistema acionasse absolutamente todas as termoelétricas que estavam disponíveis. Todo mundo funcionou, o Brasil teve uma matriz elétrica mais suja do que a média, né? Então, assim, é complicado pensar precificação de carbono num sistema físico como o nosso, tá? Existem alterações de cunho regulatório que facilitam isso, tá? Mas existem restrições físicas do nosso sistema elétrico que dificultam, tá? E aí eu quero trazer a seguinte reflexão, né? Quais são, então, as alternativas para se descarbonizar o setor elétrico? A gente pode pensar em construir hidrelétricas, né, de grande porte na Amazônia, mas isso não parece nem um pouco sustentável. Eólicas e fotovoltaicas também são boas, né, são legais, devem ser feitas, mas aí a gente tem que levar em conta que são fontes de energia que são intermitentes, da mesma forma que né, o sistema centralizado ali, o dono da usina não escolhe quando operar, isso é feito ali pelo operador de sistema, a gente não escolhe quando vai ter sol, quando vai ventar, né? Enfim, então, 7% da eletricidade no Brasil já veio, atualmente ela vem de fontes intermitentes, isso já é um complicador para a operação do sistema, né? O governo já está tendo que investir em termoelétrica que é acionada quando não venta e não faz sol, justamente porque a termoelétrica ela tem um startup muito rápido, então ela consegue entrar em operação rápido e manter, atender aquela carga que está sendo demandada pelo sistema. Tá? E aí, o que eu quero enfatizar aqui o despacho centralizado aqui está no slide, mas o que eu quero falar aqui é da geração distribuída e de smart appliances, né, da internet das coisas tecnologias novas e tal, que estão chegando por aí. Então, é o seguinte, um dos problemas do sistema, né, justamente que ele é continental, além do fato de você ter vários gatos nas cidades, né, que as ligações clandestinas, mas o fato que o Brasil, 20% da energia que é gerada se perde. Esse é um número muito mais alto do que de países próximos a gente, né? Por exemplo, o Chile é 6%, na Europa é 7%. Então, há uma perda ali de transmissão, tá? Que não explica 3% desses 20%, mas quanto mais próximo a gente tiver da demanda, a geração ocorrida da demanda, mais eficiente é o sistema, né? Então, poxa, conecta isso, né, a geração distribuída nas grandes cidades com um sistema de armazenamento com bateria, etc., você começa a ter algo muito positivo para o sinal de preço. O sinal de preço ele tem que chegar na decisão de consumo, ele tem que chegar na demanda, e não só na oferta. A oferta, ela muda conforme o sinal de preço, mas os consumidores têm que reagir, no final das contas, para esse preço, né? E aí, quando a gente tiver, então, melhorias regulatórias, né, que estão caminhando, etc., nessa direção, que favorecem
né, o nível de informação que as pessoas têm e a abertura de escolhas que os consumidores têm relacionadas à eletricidade, o sinal de preço passa a ser muito efetivo, tá? O que eu falei aqui sobre smart appliances, né, ou eletrodomésticos inteligentes, é o seguinte: se a gente tiver... pensa comigo, acompanhe. Imagina se os consumidores soubessem em tempo real qual é a intensidade de carbono da eletricidade que ele consome, tá? E eu vou trazer para vocês aqui nessa tela justamente essa informação que a gente tem aqui no Brasil, trazer aqui o foco aqui no Brasil, a gente tem aqui nesse dashboard fantástico que esse pessoal fez. Em tempo real, qual é a geração que está ocorrendo no Brasil? Para a gente tem aqui, né, nesse subsistema aqui do Brasil, que é o centro do Brasil, você tem aqui cerca de metade das hidrelétricas rodando, tá? Bom, e aí a gente tem um gráficozinho aqui muito legal, com o histórico da intensidade de carbono do grid brasileiro, né, com resolução altíssima, tá? A gente vê aqui em cima, olha, a pegada de carbono da eletricidade brasileira, né, a intensidade de carbono, de 87 gramas, neste momento, 87 gramas de CO2 equivalente por quilowatt-hora gerado. Você vê aqui, comparativamente, que no mundo é muito bom, né? O Brasil está verdinho, o resto do mundo aqui, ó. Polônia, lá roda no carvão, 593, Estônia, mais de 1.000, tá? 700, olha a Austrália, 755, etc. O ponto que eu quero trazer aqui é o seguinte: se o consumidor tem acesso a essas informações, ele pode tomar suas decisões de consumo com base nessas informações, né? O ambiente regulatório propicia isso. As pessoas vão mudar o padrão de comportamento, né? Tem um enorme potencial aí. E aí a questão do smart appliance é um passo além disso, né? Os eletrodomésticos, eles podem ser inteligentes o suficiente para ligar só quando a intensidade de carbono tiver mais baixa, né? O preço da eletricidade for mais baixo. Por que quem tem máquina de lavar louça, por que você tem que ligar a máquina de lavar louça em determinado momento, né? A máquina de lavar louça pode ter acesso a essa informação aqui e escolher quando ela vai se ligar. Você coloca lá, eu quero que esteja pronto na manhã seguinte. E aí ela passa o dia inteiro ali monitorando qual o melhor momento para ela funcionar, né? Então, assim, esse ponto eu acho que ilustra uma questão maior, que é o poder das inovações, né, das tecnologias que são emergentes no mundo, em construir uma economia de baixo carbono, desde que haja um correto incentivo para que a economia vá para essa direção, tá? E a precificação de carbono aí tem um grande papel nisso aí. Vamos lá, já fechando aqui, vou fechar com a questão do rebanho, que é muito controverso. Esse ponto eu acho bem legal de debater. O Brasil tem um setor agropecuário, né, formidável, muito avançado, né, o maior produtor de grãos, etc., de alguns grãos, e deve ser muito respeitado pelo dinamismo do agronegócio, né, sem dúvida. Mas há muito espaço de melhoria, né? Não estou falando que não tem méritos, né? Pelo contrário, foi o único setor da economia onde você teve um crescimento econômico que não foi acompanhado pelo mesmo crescimento de emissões, né? Então, só para ilustrar, nos últimos 10 anos, as emissões da agropecuária cresceram 40%, enquanto a produção agrícola cresceu 130% e a produção de carne cresceu 180%, né? Então, esse é um fenômeno muito importante. A gente está ficando muito mais eficiente em produzir valor na agropecuária em relação ao dano ambiental que ela causa em relação às mudanças climáticas, né? Enfim, mas é um setor, esse aqui específico, né, do rebanho, é um setor que contribui com 17% das emissões brasileiras.
Isso são 80% das emissões do setor agropecuário inteiro. 80% das emissões desse setor vem do rebanho bovino, pela fermentação entérica, né, que é aquele processo ali de produção de metano que acontece nos ruminantes. Tá? Se o setor de rebanho bovino fosse um país, ele seria o 17º mais emissor no mundo. Tá? Bom, enfim, então há uma proposta que foi colocada em 2013 por um economista muito respeitado, um cara que curiosamente, todas as campanhas políticas do ano passado escutaram as propostas que ele tem para a reforma tributária. Esse cara chama Bernard Api. Tá? Ele fez uma proposta em 2013 de tributar as emissões que ocorrem na vida do gado. Tá? Então, o recorte que ele escolheu aqui foi eleger a idade como um critério para se precificar o carbono ali, já falando ali no frigorífico. Né? Então, o gado, ele pode ter um ciclo de produção, né, de carne baixo, né? Mas em alguns lugares, algumas práticas, é um setor muito heterogêneo, etc., isso ocorre acima de 36 meses, de 3 anos, sendo que pode ocorrer com menos de 24 meses, né? Com menos de 2 anos, você pode ter um gado em ponto de ser abatido, né? E a carne, inclusive, é mais gostosa, é o chamado novilho precoce, né? A carne mais macia, etc. Então, tem até outros benefícios aí. Então, a ideia do API era o seguinte: acima de 36 meses, você tem ali um tributo incidindo sobre a cabeça do gado, calculado em função de quanto que esse gado emitiu nesse período adicional que ele viveu, que não precisava. A função dele ali era né, alimentar as pessoas. Então, ele poderia ter cumprido essa função num período mais baixo. Enfim, essa é uma ideia. É um setor que pode ter também um potencial de redução de emissão muito grande, de duas formas. Tá? Então, a primeira, que é métodos produtivos mais ecologicamente corretos, inclusive com vantagens, grandes vantagens de produtividade, né, e são denominadas ILPF, né, integração lavoura, pecuária, floresta, elas podem ocorrer de várias formas, etc. Isso dá uma qualidade de vida, inclusive, para o gado maior, porque ele fica mais em região mais arborizada e com pastos de melhor qualidade, etc. Tá? Isso é muito importante na estratégia que o Brasil tem que ter para o setor. Então, falamos de idade, falamos na interação aqui com floresta, e outro aspecto é alimentação. Então, eu estava lendo aqui, antes de começar o webinar, um artigo aqui que eu achei fenomenal. Tem uma pesquisa acontecendo já há alguns anos, né, gerou resultados ainda em 2013, na Austrália, e chegou ao seguinte resultado: se você adiciona uma determinada alga marinha no equivalente a 2% da alimentação do gado, essa alga ela interage ali com as bactérias que vivem no trato digestivo do gado e reduzem, pasmem, 70% das emissões de metano do gado. Tá? Então, olha o potencial, assim, uma pequena ação, uma coisa que pode ser feita. Claro que tem um custo econômico, tem que ter uma cadeia produtiva dessas algas também, que dê conta da escala que o Brasil tem, que o mundo tem, né? O Brasil tem 220 milhões de cabeças de gado, né? Mais do que gente. Enfim, então tem aqui várias opções que valem a pena serem muito seriamente consideradas, né?
E a tecnologia também pode cumprir esse papel aqui de fazer um adequado rastreamento da idade do gado, né? Tem soluções tecnológicas aí para viáveis, que trazem diversos benefícios, que suportam, né, dão apoio à introdução de instrumentos de preço de carbono no setor. Tá bem, gente? Então é isso. Abertos para pergunta aqui mais uma vez. Vou tirar da apresentação, voltar para o vídeo aqui. Olá, pessoal. Acho que o Matheus caiu, acho que a transmissão foi encerrada aqui. Bom, eu gostaria de deixar alguns últimos recados para quem está me assistindo aí. Matheus, você continua aí? Está nos vendo? Eu tô. Foi interrompido aqui? Acho que teve uma interrupção breve aqui. Você Mas... quer concluir aí para eu poder daí fazer os últimos recadinhos? Não, já concluí. Era essa... Bom, grande questão era esses pontos que eu queria passar. Eu acho que é isso. Queria agradecer, pedir desculpas aí para quem está com a gente até agora, que a gente acabou passando um pouquinho do prazo. E aí, alguns recados e considerações finais, então, para a gente fechar. Primeiro, agradecer muito, Matheus. Foi uma aula aí, deu para aprofundar e entrar em alguns conceitos técnicos. Acho que o nosso compromisso, né, conjunto da Climate Ventures, com vocês, com todos os nossos parceiros, de ajudar o Brasil a se desenvolver numa economia de baixo carbono, definitivamente passa pela precificação de carbono. Isso é um ponto de acupuntura, de alavancagem, que pode ajudar a gente a acelerar essa transição para uma economia regenerativa de baixo carbono. Mas a gente precisa ir muito além, né? Como você mesmo falou, acho que tem vários setores da economia que precisam ser transformados e não precisam esperar algum tipo de definição ou de preço de carbono ou de mercado de carbono começar a existir. Então, só para citar alguns dos pontos principais, né? Precisamos mudar definitivamente a forma com que a gente gera nossa energia. Então, transformação da matriz energética, trazendo mais solar, mais eólica, mais biocombustíveis, de mais geração distribuída, mais eficiência energética. Acabar de vez com o desmatamento ilegal, né? Importante distinguir o desmatamento do desmatamento ilegal. Então, cumprindo a lei, né, o Código Florestal permite que o desmatamento aconteça em certas áreas, mas acho que acabar com o desmatamento ilegal é um ponto crítico que precisa acontecer nos próximos anos. E, ao mesmo tempo, o Brasil tem esse compromisso de continuar sendo um grande, né, celeiro do mundo, produzindo alimentos e carne, né, grãos e carne principalmente, mas que isso aconteça principalmente recuperando áreas degradadas, né? O Brasil tem aí mais de 100 milhões de hectares de pastagens degradadas, então a gente precisa investir em tecnologias para que essa produção agropecuária consiga manter o carbono no solo, né, manter a vida no solo. E acho que a economia circular como uma provocação que vale para tudo, como transversal para todos os setores da economia, né? Como a gente passa de uma lógica de extração, produção, consumo, descarte, para uma lógica onde todo o produto já é pensado, né, para reduzir emissões e que o máximo de resíduos seja reaproveitado também como insumos em todos os setores. Então, acho que fica essa provocação para todos. E eu queria deixar esses últimos recados, então, para quem está nos assistindo. Então, vocês vão receber um e-mail, Matheus, pelo horário. A nossa sugestão é de que a gente não responda agora essas perguntas, mas que você grave um vídeo endereçando essas perguntas que a gente não conseguiu trazer, e aí a gente pode mandar o link no e-mail que a gente vai mandar para todos, endereçando essas perguntas que a gente não conseguiu fazer agora. E também nesse e-mail vocês vão receber um link para poder baixar as apresentações que foram utilizadas, e vocês vão poder também se inscrever para receber nossas newsletters, tanto da Climate Ventures como da Way Carbon, para que vocês estejam atualizados aí sobre próximos webinars e notícias relevantes do setor. E a gente pede para todos que puderem para responder uma pesquisa de opinião, que é muito importante para a gente melhorar nossos webinars e também poder ouvir de vocês temas de interesses para futuros webinars.
Tá? Então, eu queria agradecer aí, em nome de toda a equipe da Climate, de toda essa rede que está comprometida em construir uma economia mais justa e com menos carbono. Quem sabe carbono negativo, o Brasil tem todo o potencial para ser um país de carbono negativo no futuro. E agradecer muito o Matheus e toda a equipe da Way Carbon aí por gentilmente disponibilizarem todo o seu conhecimento dentro desse webinar. Muito, muito grato aí a todos. Legal, Dani. Só dar uma palavrinha final, então. Oi. Bom, gente, quero, de novo, agradecer o interesse de quem está assistindo, né? Assim, parte fundamental da minha satisfação profissional passa pelo poder transformador do trabalho que a gente realiza, né? Então, para isso acontecer, tem que, né, ter uma interação muito grande com as pessoas e ajudar, né, no estabelecimento desse conhecimento, né? E essa visão de mundo, né? Esse futuro que a gente acredita. E assim, eu acho que Dani, conte com a gente, acho incrível a iniciativa que estou fazendo, participei do processo ano passado, né, é um prazer participar dessa rede, responderei as perguntas pelo vídeo, e uma última reflexão aqui que eu gostaria de trazer para quem está ouvindo a gente, é que, assim, a questão climática não é um problema para o planeta, né? É um problema para a humanidade, é um problema para a civilização que existe aqui, né? As pessoas, né, a vida na Terra vai continuar, isso não tem dúvida, né? A Terra já passou por 5 extinções em massa, estamos caminhando para mais uma, né? E essa é a escala da magnitude aqui da crise climática, né? Mas a vida continua. O ser humano pode continuar também, né? A gente vê aí Mad Max, vê, né, nos filmes aí alguns futuros apocalípticos dessa natureza, né? Mas a humanidade, a civilização, os valores, né, todas essas conquistas civilizatórias que a gente tem, isso sim está em grande risco, né? Muito provavelmente o mundo aquecendo mais de 2 graus, vai ser muito complicado conter migrações em massa, fome generalizada, né? Uma população de 9 bilhões de pessoas que são esperadas para 2050, né? Então, o cenário é absolutamente assustador, né? A gente tem que ser parte dessa transformação, a gente tem que levar adiante esse conhecimento, né? Eu vejo muita mudança já, né, no entendimento das pessoas sobre o desafio, mas tem muito ainda que evoluir. Tá? Então, estamos juntos aí na construção aí desse futuro. Muito grato a todos, esperamos vocês aí no próximo webinar. Um grande abraço em nome de toda a equipe Climate Ventures e da Way Carbon. Até logo, pessoal.